A história de Elias que nós lemos hoje, em que Elias prediz uma seca grande e que Deus cuida de Elias naquele momento de crise. É uma certeza de que Deus cuida da gente na crise. Quando a gente lê o texto, não sei se vocês passaram, né, por isso aqui, né, enquanto leram, né, do capítulo 17, do versículo 1 ao 7, a gente vai vendo o seguinte: a seca está acontecendo, Deus levou Elias para um lugar que tinha água, Deus traz para ele, através dos corvos de manhã e à tarde, pão e carne. Aí, quer dizer, a gente tem a impressão que a coisa vai solucionar, mas diz a palavra no versículo 7, que passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E provavelmente não foi só a água que secou, os corvos sumiram, a carne e o pão também. Então, eu sempre penso nisso. Às vezes a gente acha que a situação vai melhorar e a situação piora. Quando a gente pensa que a coisa vai dar um refrigério, vai dar um desaperto, as coisas complicam-se mais. Nesses dias em que a gente viu isso muitas vezes, situações aflitivas, a gente ora e parece que quando a gente tem aquela impressão que Deus vai responder com alívio, parece que as coisas ficam ainda mais difíceis. A palavra de hoje diz: nem sempre as coisas vão melhorar. Aparentemente, aos nossos olhos, parece que a situação vai ficar pior. Mas o Senhor é Ele que controla a história. Deus vai pegar Elias, vai tirá-lo daquele lugar que era provisório. Entende? Deus, quando está conduzindo nossa vida para mudanças, Ele estaciona a nossa vida em alguns lugares por um tempo. E aquele lugar, na Fonte Querite, não era um lugar definitivo. Ali foi um lugar temporário, uma situação transitória. Deus está conduzindo nossas vidas. E aparentemente o fato de que, primeiro, a seca não passou, segundo, que o que já estava ruim ficou pior, não significa que as coisas estejam fora de controle. O Senhor o leva para outro lugar. E ali naquele outro lugar, ele vai ser sustentado miraculosamente pelo mesmo Deus. E o mesmo Deus que cuida dele, cuidará também de uma viúva que tinha um filho. Nesses dias em que as coisas aparentemente estão secas como estavam no dia de Elias. Nesse período em que você tem comido o pão e a carne que o corvo traz, como se talvez fosse a única coisa que você pudesse contar. Talvez você possa ter dito: nossa, eu tive tempos melhores na minha vida. Eu tive tempos em que a minha história foi mais larga, em que as coisas foram mais fáceis. Não interessa. Não importa como Deus está conduzindo esses dias, mas Deus está conduzindo a minha e a sua história. Deus está conduzindo a vida dos meus filhos, Deus está conduzindo a vida da igreja, Deus está conduzindo a sua casa. E nesse tempo de seca, pode ter certeza, se a pandemia vai piorar as coisas, eu não sei. Eu sei que o próximo passo, do que vier de bom ou pior, Deus está adiante e Ele cuidará de mim e de você. Eu tenho essa confiança e eu quero orar em cima desta palavra. Pai amado, se meus irmãos neste dia têm sentido uma escassez, uma sequidão e uma dificuldade crescente, e se aparentemente as perspectivas não são de melhora, nós somos um povo que vive da esperança, que vivemos pela fé, e o Senhor nos conduzirá
ao tempo, ó Deus, exato em que as coisas se resolverão. Essa seca teve fim um dia, mas enquanto ela esteve presente, o Senhor cuidou do teu profeta. E o Senhor é o mesmo que cuida de nós até os dias de hoje. Nós oramos, Pai, declarando que essa é a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.